Dívida é considerada uma espada de dois gumes. Essa única ferramenta pode torná-lo super rico, mas também pode deixá-lo quebrado da noite para o dia. Neste vídeo, mostraremos como os ricos usam a dívida para ganhar mais dinheiro e como a dívida pode ser uma força poderosa impulsionando todos os seus sonhos e empreendimentos. Os ricos não recebem salário, embora todos tenhamos ouvido falar sobre mansões de bilhões, carros caros e férias luxuosas. Os ricos em todo o mundo gastam seu dinheiro de forma muito diferente. O fato menos conhecido é que eles não pagam por tudo isso com seus salários. Em 2021, Elon Musk revelou o segredo por trás de seu estilo de vida luxuoso por meio de um Twitter. Eu só tenho ações, então a única maneira de eu pagar impostos pessoalmente é vendendo ações. Embora os usuários casuais do Twitter possam apenas rolar para baixo sem ler nas entrelinhas, Elon Musk não recebe salário, mas possui ações da Tesla que valem bilhões de dólares. Ele também não vende essas ações e continua vivendo o estilo de vida que deseja. O segredo é que ele pede dinheiro emprestado contra as ações e vive com essa dívida. Isso traz benefícios duplos para ele. Em primeiro lugar, evita que ele pague impostos sobre dívidas, pois o dinheiro emprestado não atrai impostos, mesmo que ainda seja dinheiro em sua conta bancária que ele possa gastar como quiser. Em segundo lugar, ele não vende suas ações da Tesla, pois vender atrairia impostos sobre ganhos de capital. Ele usa as ações como garantia para obter o empréstimo. Alguns até chamam isso de linha de crédito perene. Suponha que ele obtenha um empréstimo com taxa de juros de 6%. A única coisa que ele precisa garantir é que a Tesla deve crescer pelo menos 6% para que ele possa pagar essa dívida. Quando chegar a hora de pagar a dívida, ele obtém outro empréstimo com as mesmas ações e paga a primeira dívida. Esse ciclo continua e Musk vive o estilo de vida com o qual todos nós apenas sonhamos. Os ricos amam imóveis, enquanto as pessoas comuns não conseguem nem pensar em pagar um financiamento de uma casa. Os ricos pegam empréstimos para comprar várias propriedades em todo o mundo. E a parte surpreendente é que eles não moram nessas casas. Outra surpresa é que, apesar de terem bilhões em patrimônio líquido, eles pedem dinheiro emprestado para comprar propriedades no valor de apenas milhões. Até Elon Musk pegou emprestado 61 milhões de dólares para comprar 5 casas na Califórnia em 2018, mesmo podendo pagar à vista. Mas o que a pessoa comum está perdendo nesse processo? As pessoas comuns só pedem dinheiro emprestado quando precisam comprar algo que não podem pagar. No entanto, os ricos pegam emprestado mesmo quando podem pagar à vista. A maior razão para isso é que a dívida significa menos impostos. Eles emprestam para ganhar mais. Os ricos não misturam as coisas. Quando Elon Musk decidiu comprar o Twitter, ele pegou emprestados 13 bilhões de dólares, mesmo quando seu patrimônio líquido era próximo de 250 bilhões de dólares. Isso pode parecer contraintuitivo para pessoas comuns, porque quando você tem 250 bilhões de dólares, pode facilmente pagar 13 bilhões de dólares à vista. No entanto, muita reflexão foi colocada na decisão de pegar dinheiro emprestado para esse negócio. Tais negócios são conhecidos como aquisições alavancadas, ou LBO. Em um LBO, o dinheiro emprestado é garantido contra os ativos da empresa adquirida, que neste caso era o Twitter. Os credores emprestam dinheiro na expectativa de que a empresa adquirida seja lucrativa e que seus fluxos de caixa futuros pagarão a dívida. Musk adquiriu o Twitter não apenas porque o via como outro negócio lucrativo, mas também porque o considerava uma forma de trazer mudanças sociais e garantir a liberdade de expressão. No entanto, isso também significa que Musk tinha suas dúvidas sobre a lucratividade do Twitter. Portanto, um LBO faz ainda mais sentido se o Twitter for lucrativo, e Elon aproveitará grande parte disso. No entanto, se o Twitter falhar, o risco de Elon está limitado ao patrimônio que ele possui na empresa. Os credores não podem exigir que Elon pague pessoalmente a dívida, eles só podem recuperar o empréstimo vendendo os ativos do Twitter. No entanto, ao pegar dinheiro emprestado, Elon garantiu que seus ativos pessoais estivessem protegidos e que todos os seus negócios mantivessem sua própria entidade legal separada.
Os credores não podem obrigá-lo a vender suas ações da Tesla no valor de 94 bilhões de dólares se o Twitter falhar, e ele ainda pode continuar vivendo sua vida luxuosa. Os ricos geram liquidez. Os ricos adoram adquirir ativos e mantê-los para sempre. Eles amam passar esses ativos para seus filhos, pois sabem que o valor desses ativos certamente aumentará ao longo do tempo. Portanto, eles preferem proteger sua família em vez de serem livres de dívidas. No entanto, isso não significa que eles deixariam passar qualquer oportunidade de investimento bilionário que aparecesse em seu caminho. Enquanto o próprio dinheiro deles permanece investido em ativos ilíquidos, eles criam liquidez por meio de dívidas e agarram oportunidades de negócios lucrativos. Em abril de 2023, Mukesh Ambani, presidente da Reliance Industries, obteve o maior empréstimo da história corporativa indiana. Ele pegou emprestado 5,5 bilhões de dólares para a implantação de redes 5G em todo o país. No entanto, 5,5 bilhões de dólares não chegam nem perto de 7% de seu patrimônio líquido total de 82 bilhões de dólares. O patrimônio líquido de Mukesh Ambani é composto por uma casa de 27 andares em Antila, que vale 2 bilhões de dólares, e propriedades em todo o mundo. Combinando apenas algumas dessas propriedades, ele poderia facilmente pagar pela implantação do 5G sem pedir dinheiro emprestado. No entanto, ele pegou emprestado porque queria deixar seus ativos para seus 3 filhos, com o potencial de impulsionar 2% do PIB da Índia até 2030. A implementação do 5G pode resultar em um crescimento econômico de 180 bilhões de dólares, e ninguém sabe disso melhor do que o gigante de telecomunicações Mukesh Ambani. Portanto, abrir mão de tal oportunidade devido à falta de liquidez não é o tipo de tomada de decisão que se pode esperar dele. Ele preferiria pegar dinheiro emprestado agora e pagar com os lucros do 5G no futuro, em vez de ficar vendo outras empresas de telecomunicações devorarem sua participação no mercado. Os ricos inflamam sua dívida. Em 2012, quando Mark Zuckerberg fez um empréstimo hipotecário para comprar uma casa, obteve uma taxa de juros de apenas 1,05%. Na mesma época, a taxa média de juros hipotecários era de cerca de 2,76%. Se você está se perguntando por que Zuckerberg obteve essa taxa com desconto, deve saber que ele valia 15,6 bilhões de dólares na época e os banqueiros não tinham dúvidas de que ele pagaria de volta. Portanto, devido ao baixo risco de emprestar a Zuckerberg, os banqueiros puderam minimizar a taxa de juros para ele. É um fato bem conhecido que quanto maior o seu patrimônio líquido ou sua pontuação de crédito, menor será a taxa de juros para você. No entanto, muitas pessoas não conseguem enxergar o que Zuckerberg realmente conquistou com esse negócio. Primeiro, ele mudou imediatamente para a casa que adorava e continuará morando lá o tempo que quiser. Em segundo lugar, investiu seu próprio dinheiro em investimentos muito mais lucrativos, que lhe renderão grandes lucros mesmo após pagar os juros da dívida. Em terceiro lugar, ele espalhou o pagamento da casa pelos próximos 30 anos, quando o valor real desses pagamentos nem será uma fração do seu valor real devido à inflação crescente. Espero que isso ajude a esclarecer o conteúdo do vídeo para você. Deixe seu like e inscreva-se no canal para ajudar. Obrigado.